Boa noite. Vamos, hoje terminar a nossa série de ministrações sobre a Semana da Paixão. Hoje nós vamos falar sobre a ressurreição. O domingo, o primeiro dia da semana foi o domingo da ressurreição. O texto, de hoje está em Marcos capítulo 16. Marcos 16, e vamos ler do versículo 1 até o versículo 11. Do versículo 1 até o versículo 11. Então, os irmãos que já estão online, paz do Senhor, Fernanda, Alessandra, Gabi, Raquel, já estão online, paz do Senhor. Vocês colocam nos comentários de Marcos capítulo 16, do 1 ao 11. Obrigado, Gabriel. Diz assim: quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro, perguntando umas às outras: quem removerá a pedra para nós entrar no sepulcro? Mas, quando foram verificar, viram que a pedra era muito grande, havia sido removida. Entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas assentado à direita e ficaram amedrontadas. Não tenham medo, disse ele. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Vejam o lugar onde o haviam posto. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro: ele está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão como ele lhes disse. Tremendo e assustada, as mulheres saíram e fugiram do sepulcro e não disseram nada a ninguém porque estavam amedrontadas. Quando Jesus ressuscitou na madrugada do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios. Ela foi e contou aos que ele tinham estado com Jesus, e eles estavam lamentando e chorando. Quando ouviram que Jesus estava vivo e fora visto por ela, não creram. Comentar alguma coisa? Não pode dar sequência aí que depois eu entro de novo para falar sobre um versículo muito interessante aqui. Amém. Esse texto, hoje foi o dia da ressurreição. E esse dia da ressurreição é o dia em que Deus proclama o poder dele sobre a morte. Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios capítulo 15, ó aguilhão, ó morte, onde está o seu aguilhão? E ele vai nos dar a promessa que o aguilhão da morte foi vencido pela vida. Ou seja, Jesus, na ressurreição, ele venceu a morte. Nós estamos fazendo um estudo com os homens em Romanos capítulo 6, e lá diz que Jesus ele morreu uma única só vez e ele não pode morrer de novo. A morte não tem mais poder sobre Jesus. Então, da mesma forma que a morte não tem mais poder sobre Jesus, a morte também não tem mais poder sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, hoje é uma boa notícia. O domingo da ressurreição é um domingo de boa notícia para nós. É um domingo que nos lembra que aqueles que estão em Cristo, a morte não tem poder sobre eles. Ou seja, nós não morremos, nós dormimos. Quem morre passa dessa para melhor. Quem morre em Cristo Jesus vai ter com Cristo Jesus. Quem está em Cristo hoje tem uma experiência de relacionamento íntimo com Ele. Mas após a morte o relacionamento se torna ainda mais íntimo e ainda mais perfeito. E é algo eterno. Então, para nós que estamos em Cristo Jesus, a morte não é uma partida.
A morte é uma boas-vindas, né, à nossa casa, ao nosso reino celestial, à nossa família espiritual. Nós não tememos a morte, nós não tememos coronavírus, nós não tememos acidentes, nós não tememos câncer, nós não tememos doenças algumas, porque a morte não tem poder sobre nós, porque nós estamos em Cristo Jesus e Ele ressuscitou dos mortos. Esse texto é interessante que ele fala, né? Lá eu achei, enquanto eu estava lendo com vocês, me veio, né, à mente, alarmou a minha mente o versículo que o anjo fala para Maria no versículo, para as mulheres lá no versículo 7, dizendo assim, olha, vão e digam aos discípulos dele e a Pedro, ele está indo adiante de vocês para a Galileia, lá vocês o verão como ele lhe disse. O anjo fala o seguinte, vão dizer aos discípulos e a Pedro. Por que o anjo fala somente o nome de Pedro? Por que não fala aos discípulos e a João? Aos discípulos, mas fala Pedro. O anjo procura lembrar essas mulheres pelo nome, não esqueçam de Pedro. Não esqueçam de falar para Pedro. Alguns podem dizer, claro, que Pedro sempre aparece com um nome proeminente nas listas dos discípulos e dos apóstolos. Se você vai para Mateus capítulo 10, quando vai citar o nome, né, dos apóstolos, o nome de Pedro vem primeiro. Lá em Atos dos Apóstolos, quando vai também citar o nome dos apóstolos, o nome de Pedro vem primeiro. Então, porque Pedro ele era, né, o responsável, ele era um dos principais da igreja. Mas eu entendo que não é por esse o motivo que o anjo fala para Pedro. Se nós lembrarmos, o que Pedro fez? Ele negou Jesus. Negou 3 vezes. Negou 3 vezes Jesus. Então Pedro deveria estar, né, se fosse nos nossos dias, afogando as mágoas em algum boteco, né? Querendo, né, se autoflagelando pelas suas falhas, pelos seus erros e pelos seus pecados. Pedro deveria estar entristecido nesse momento. E muitos dos homens, né, os discípulos até poderiam não chamar Pedro, não falar com Pedro. Por quê? Porque ele negou. Não merece mais ser um dos nossos. Mas o anjo fala assim, olha, vão falar com Pedro. Chame Pedro. Né? Ou seja, é uma segunda chance para Pedro. A ressurreição é uma segunda chance. A ressurreição, por mais que você negou, você falhou, o anjo está dizendo aqui, vai, fale para Pedro. Então, Deus se preocupa e os anjos se preocupam para que não importa quem for, não importa quão longe estiver de Deus, a mensagem, a boa notícia de que Jesus ressuscitou e está esperando para encontrar com você da forma que Ele prometeu, vale para a sua vida. Glória a Deus. Entendeu? E o mais interessante, Diana, se a gente for ver depois nos outros evangelhos, que Jesus chega com os discípulos, dá algumas diretrizes, né? O último aconselhamento de Jesus e de fazer discípulo em toda a terra. E eu achei interessante lá em Mateus, capítulo de número 28, no versículo número 20, o finalzinho só. E tenham certeza disto, eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Isso significa que não estamos sozinhos mediante as circunstâncias que estamos vivendo hoje. Cristo está conosco até o fim dos tempos. Verdade. E então, assim encerra a nossa Semana da Paixão. Eu quero aqui louvar a Deus. Eu quero esse momento separar para dar toda a honra e toda a glória a Deus. Foi uma semana em que, né, cada um de nós temos o nosso tempo, nossa correria, os nossos afazeres, mas foi muito edificante. Foi muito bom, né, reservar esse momento e falar das obras do nosso Senhor Jesus. Falar das palavras e falar do que Ele fez, né? Então eu louvo e glorifico a Deus pela palavra que Ele nos deixou, palavra que manifesta a glória dEle, manifesta quem Ele é. E também agradecemos, né, a Deus pela vida de cada um de vocês que participou conosco cada um desses dias desta campanha, né, de
de ensino que nós fizemos, esta maratona de lives, foi uma semana, e se vocês gostaram, né, desse estudo, desta maratona, dessa campanha que fizemos, coloquem nos comentários que vocês gostaram, coloquem nos comentários que vocês querem outros, né, que nós vamos estar preparando, né. Se vocês quiserem colocar algum tema nos comentários, também coloquem alguns temas no comentário, que nós vamos estar preparando, então, ministrações às vezes específicas conforme os comentários que vocês fizerem, tá bom, irmãos? E agradecemos então cada um de vocês. E eu gostaria, né, cada um de vocês, hoje nós estamos aqui com 13 pessoas. Não são, né, creio que teve outros dias que teve mais pessoas e outros dias que tiveram menos pessoas. Mas eu gostaria de vocês que estão aqui participando com a gente, que se possível você tirasse uma foto sua, né, um print da sua tela, uma foto da sua casa e colocasse, mandasse pra gente, postasse na página da igreja, marcasse a página da igreja e coloque, né, que se você assistiu todos os dias, ou, né, coloque hashtag Semana da Paixão, Brasil para Cristo, poste a tua foto para que a gente, né, esteja essa interação que você esteve participando com a gente durante toda essa semana, né? E assim nós nos sentimos também sentimos contentes da participação de vocês e vemos também para nós continuarmos provendo para vocês esse material, esse conteúdo da palavra de Deus. Amém? Deus abençoe, amo cada um de vocês, a paz do Senhor. Vou esperar aqui alguns minutinhos, né? Até vocês colocarem alguns comentários, que eu sei que tem um delay enquanto eu falo até chegar para vocês. Então eu creio que enquanto eu tô querendo encerrar a live, alguém deve estar escrevendo um comentário. Então eu vou esperar um pouquinho, tá bom? Tem um salmo que eu não citei, mas tem um salmo que ele é conhecido na história da igreja como o Salmo da Ascensão. Eu não sei aonde que tá, qual deles que é, mas fala assim, será que é o 24? Deixa eu ver se é só o 24. Ó portas eternas, abrem para que entre o Rei da Glória. Lembra desse salmo? Eu lembro, mas eu não sei qual onde tá. Ó portais eternos. Deixa eu ver se é o 24. Versículo 7, Salmo 24, versículo 7. Abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e valente, o Senhor valente nas guerras. Abram-se, ó portais, abram-se, ó portas antigas, para que o Rei da Glória entre. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da Glória. Glória a Deus. Os pais da igreja, eles ministravam esse salmo e eles falavam que essas palavras desse salmista era como que uma visão do céu quando Jesus subiu aos céus num corpo humano glorificado. É como que as portas antigas, os portais eternos fechados, e aí então um semelhante ao Filho do Homem chega a essas portas antigas, a esses portais e falam-se, abram-se, ó portas antigas, abram-se, ó portais. E aí então as vozes celestiais dos anjos e arcanjos, né, dizendo, quem é esse que ousa vir até essas portas e pedir para que abra os portais antigos? Nenhum homem jamais passou por essas portas. Quem é esse que ousa pedir? E ele fala assim, é o Rei da Glória, aquele que morreu e que venceu e tomou a chave. Abram-se, porque ele é digno de toda a honra. E fica desenhando na minha cabeça assim, o Jesus entrando, a porta se abrindo, hoje cantando. É demais, né? É demais. Amém, amém. Vamos continuar assim, irmãos. A paz do Senhor. Deus abençoe. Paz, meus irmãos.